Vamos então conversar sobre isso com quem entende sobre os riscos da doença, que é o infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Universidade do Estado de São Paulo. Doutor Alexandre, bom dia, muito obrigado por falar com a gente. Muito bom dia, Marcela. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Doutor, vamos esclarecer mais uma vez para quem ainda não sabe, não tem noção disso, né? Como que o passaporte de vacina pode ajudar no controle efetivo da doença por aqui? Marcela, o passaporte de vacina, o passaporte vacinal contra a Covid, está cada vez se mostrando, do ponto científico, mais eficaz à medida que nós temos os resultados de estudos que são feitos em relação à transmissibilidade. Então, uma pessoa vacinada, principalmente aquela que tem o esquema completo com 2 doses, ou ainda uma pessoa que já recebeu a dose de reforço, ela pode sim ter um quadro leve de Covid. A pessoa pode também, a pessoa completamente vacinada, transmitir a Covid. Só que ela transmite numa intensidade, numa possibilidade muito menor do que uma pessoa não vacinada. Então, vamos pegar uma pessoa que não recebeu nenhuma dose do imunizante e ela tem um quadro de Covid leve. Ela vai transmitir durante um período de 10 dias. Esse é o tempo em que nós temos, então, o período de transmissibilidade em não vacinados. Quando a gente observa uma pessoa completamente vacinada e ainda mais com a dose de reforço, esse período de transmissibilidade cai pelo menos pela metade. Ou seja, o passaporte de vacina é mais uma medida que leva à proteção contra a transmissão. Eu comparo muito como se fosse um pacote de prevenção contra acidentes de carro. Nós temos lá o cinto de segurança, o airbag, os freios ABS. Com a Covid é a mesma coisa. Só a vacina, realmente, ela não protege completamente, mas ela diminui a chance de transmissão quando comparado com o indivíduo não vacinado. E é por isso que o indivíduo vacinado deve também usar máscara e manter o distanciamento social. Então, a cada camada de proteção que você acrescenta em relação à diminuição da transmissão, você aumenta a efetividade e, dessa forma, o passaporte vacinal é extremamente necessário para a gente frear essa transmissão dentro do nosso país. E aquela medida adotada pelo Ministério da Saúde de quem não está vacinado, quem não tem o passaporte da vacina, fazer uma quarentena de 5 dias. Esse período, ele é razoável e, de fato, o que entrou em debate aí junto com o Supremo Tribunal Federal é que não teria como controlar ou monitorar essas pessoas nessa quarentena de 5 dias. Num primeiro momento, Marcela, é importante dizer que o período de transmissibilidade, como a gente já discutiu, é cerca de 10 dias. Então, uma pessoa que está sintomática, ela transmite por 10 dias. Portanto, não faz o menor sentido a gente discutir 5 dias. Segundo, que uma pessoa assintomática, uma pessoa que teve contato, fica de quarentena, a gente sabe isso bem desde o começo da pandemia, o período de incubação até o início dos sintomas, de 14 dias. Portanto, 5 dias nos parece, do ponto de vista científico, completamente inadequado, fora a questão que você comentou sobre a operacionalidade desse processo. Como é que eu vou manter realmente um controle dessas pessoas isoladas em hotéis ou em outros locais pelo tempo necessário? Então, essa medida de não exigir o passaporte vacinal em detrimento de um isolamento de 5 dias não tem nenhum embasamento científico. Agora, doutor, postergar essa decisão da aplicação do anúncio da portaria com as regras de como funcionaria isso aqui no Brasil a partir dessa decisão do STF, caso seja confirmada a necessidade e a obrigatoriedade do passaporte da vacina, postergar essa decisão não atrasa ainda mais esse processo e aumenta a quantidade de casos que a gente pode ter da variante Ômicron aqui no país? Olha, Marcela, para nós da academia, para nós que somos de sociedades científicas, nos parece completamente desproporcional o tipo de atenção que é dada para uma pandemia que está em andamento por diversos setores dos poderes. Como não se decidir sobre isso imediatamente, quer seja pelo setor judiciário ou executivo, visto que nós estamos numa emergência global? Vários países da Europa estão, nesse momento, entrando em lockdown pelo aumento expressivo do número de casos,
pela transmissão da variante Ômicron. Então, Holanda, o Reino Unido teve as suas fronteiras fechadas com a França recentemente para evitar essa disseminação. Então, deveria-se ter algum modelo, algum tipo de ação do modelo judiciário, do Poder Judiciário, para que essa decisão fosse tida o mais rápido possível. Nós não estamos no momento em que a gente pode esperar mais uma semana ou 2 semanas para tomar uma decisão. Isso tem que ser feito imediatamente. Nós, médicos que estamos na linha de frente, nós não tiramos recesso por conta de folga para deixar de atender pacientes ou por conta da necessidade da pandemia. E assim deveria agir todos os poderes do país. Doutor